Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar a semana 2 do PET 3. Então, a gente tem como tema, os problemas urbanos, das periferias aos grandes centros urbanos. Então, a gente vai ver nessa aula um pouquinho sobre os problemas urbanos. Então, a gente tem que sempre relacionar urbano com a cidade, né? Então, o meio urbano é onde tem uma cidade muito urbanizada, tá bom? Então, esse processo aqui de urbanização do Brasil, como em outros países também que são desenvolvidos, vem acelerando, acarretando vários problemas urbanos que precisam ser solucionados. Então, essa grande parte desses problemas é ocasionado por fatores, como a industrialização tardia e a rápida urbanização. Então, o que foi essa rápida urbanização? Foi o que provocou o êxodo rural, que as pessoas saíram do campo em busca de trabalho na cidade. Então, por exemplo, antigamente as populações moravam mais no campo, no rural. E aí, com o advento da industrialização, das fábricas, a população viu que havia mais empregos perto dessas indústrias e começou a ir morar nesses lugares. Foi aí que se deu essa rápida urbanização e esse êxodo rural, que foi as pessoas sair do campo e ir em busca de trabalho nas cidades. E também, então, o tipo de desenvolvimento econômico que a distribuição social de renda é extremamente concentrada, ou seja, é muito dinheiro na mão de poucos. Então tem poucas pessoas que têm muito dinheiro e outras que não têm. Isso vai gerar o quê? A pobreza, principalmente nas periferias, nos cantos das grandes cidades. E também o certo descaso do poder público, tanto federal, estadual e municipal, que muitas vezes não vai investir adequadamente para solucionar esses problemas. Então, agora a gente vai ver um desses, alguns desses problemas urbanos. Então, o primeiro, é o programa de moradia popular. Então, tem uma carência de moradia popular, que é um dos grandes problemas do Brasil. As cidades vêm aumentando em número de população, então, como eu disse, a população sai do campo e vem muito para a cidade. Então, essa população vem aumentando nos centros urbanos desde 1950. Então, algumas vezes, há uma desocupação de uma comunidade em um determinado local para a construção de uma obra no terreno, e aí faz com que essa população é transferida para os conjuntos habitacionais, que são construídos pelos recursos públicos, Só que, no entanto, a outra parte dessa população não é beneficiada pelo programa habitacional e precisa arrumar alguma forma de se manter na cidade. Daí é que dá o aparecimento de novas comunidades e o crescimento das já existentes, que são as favelas, Então, normalmente essas moradias são muito precárias. Temos também o problema do transporte coletivo e a infraestrutura urbana. Então, há uma carência, uma precariedade no transporte coletivo. O que é o transporte coletivo? Os ônibus, trens, metrôs. E esses são problemas de grande parte das metrópoles brasileiras, que é aliada à insuficiência de infraestrutura urbana, ou seja, água tratada, encanada, a pavimentação das ruas, iluminação, eletricidade, rede de esgoto, telefone, etc. Então há uma grande falta dessa estrutura, Embora cada ano aumente, um pouco a área atendida por esse serviço, como o crescimento é muito rápido, não consegue alcançar, Então, por exemplo, em 2016 fez uma pesquisa que contatou, que cerca de metade da população brasileira
não têm coleta de esgoto em suas residências e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e encanada. Então, outro problema dos centros urbanos também é a especulação imobiliária, né? Que é a venda de casas e terrenos, que várias vezes deixam o terreno sem uso no local estratégico da cidade, porque nesse espaço ocioso, né, ele vai ser vendido futuramente e com muito mais lucro. Então, vai acumular, né, a riqueza na mão de poucos. Também temos o problema da violência urbana. Então, a gente encontra, né, roubos, furtos, sequestros, agressões, violências no trânsito, e entre outras coisas, né, que são exemplos de violência que ocorrem nos centros e também na periferia, né, das cidades. Então, muitas vezes, o poder público, né, quase fica ausente, ou seja, o policiamento, a iluminação de ruas e avenidas são insuficientes nesses locais que acontece esse tipo de violência. Então, existem muitos fatores que são responsáveis pela multiplicação desses crimes e da violência na nossa sociedade, como, né, a lentidão do sistema judiciário, ou seja, que vai dificultar, né, a aplicação da lei, as desigualdades sociais, a ausência de políticas públicas, voltados à geração de emprego, de distribuição de rendas, entre outras coisas. Também temos, né, os problemas ambientais urbanos. Então, as cidades, especialmente as grandes e as médias, elas concentram vários problemas ambientais, como a poluição de ar pelos veículos ou pelas fábricas, poluição sonora, poluição visual, poluição das águas e dos rios, dos córregos, dos lagos, e que cortam, né, a área urbana que é localizada nesse lugar, né? Também tem o excesso de lixo, que na maioria das cidades brasileiras não é reciclado ou é descartado de modo inapropriado. Então, né, nós temos também esses problemas ambientais dentro dos centros urbanos. Então, essa aula foi para a gente ver, né, alguns dos problemas causados nessas áreas urbanas, né, nas cidades. E agora a gente vai fazer as atividades. Então, a gente vai fazer o plano de estudo tutorado, volume 3, a página 49 e 50, as questões 1, 2, 4 e 5. Bons estudos, pessoal!